Graça e paz. Passados esses dias e dando continuidade à nossa série, eu quero te chamar hoje para pensar sobre algo muito importante. Nós temos a tendência a conhecer as pessoas e uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós conhecemos alguém é perguntar seu nome. O nome de uma pessoa, para nós brasileiros, para nós ocidentais, nem significa tanto. Nós gostamos de nos relacionar. O nome dá aquela pessoalidade, dá proximidade, traz um certo grau de intimidade. Conhecer o nome de alguém, chamar uma pessoa pelo seu nome, né, e como o baiano costuma fazer, reduzir o seu nome, ou colocar o nome no diminutivo, mas independente disso, o nome dá aquela importância de intimidade, aquela condição de proximidade, de alguma forma eu conseguir me relacionar com esta pessoa com quem eu estou falando. O nome tem um significado para nós. Para o oriental em si, o nome é muito mais do que isso. O nome tem um significado da própria missão, do próprio propósito. Lembre-se, Deus falou que o nome do menino que nasceu, que seria filho de Isabel e Zacarias, era João. O nome dele deveria ser João. Há um propósito no nome de João. O nome do filho de Maria e José seria Jesus. Há um propósito no nome de Jesus. E agora eu quero te perguntar, o que você pensa sobre esse nome? Sobre o nome de Jesus? E a pergunta que eu estou fazendo não é uma curiosidade minha. E não é apenas uma espécie de pergunta sem propósito. Mas é uma pergunta enfática do próprio Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 13, ele se chega aos seus discípulos, chegando, pois, Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta de Jesus era essa: quem os homens pensam que eu sou? Quem você pensa que Jesus é? Passou o Natal, acabou sua história com ele? Ou a sua história com Jesus é apenas uma história de necessidades? Ou para você esse nome não tem qualquer importância? Os judeus estavam confusos com relação ao nome de Jesus. Uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que era Elias que havia vindo dos mortos. Outros diziam que era um profeta antigo que havia voltado. E então Deus ilumina a mente de Pedro e revela a Pedro quem é Jesus. Eu espero em Cristo, espero no Senhor, que a tua mente seja iluminada para compreender quem é Jesus. Não é só um nome na história. Não é só uma data no calendário que está sendo apagada ao longo desse tempo. Não é só um personagem histórico que deve ser colocado ao lado de tantos outros personagens históricos. Jesus não é mais um personagem histórico. A missão dele é singular. O propósito dele é singular. Ele é singular. Não há outro igual a ele. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos chegar a Deus, porque ele foi feito o mediador. É ele que é colocado como aquele que revela a graça de Deus, que traz ao mundo a graça de Deus, que mostra ao mundo como Deus misericordiosamente planejou um resgate para aqueles que se haviam perdido. Jesus não é só mais um nome. E Jesus também não é um amuleto que você usa quando você tem algum tipo de problema, quando você está passando por alguma dificuldade, quando você está correndo perigo. Ele não é um nome esotérico de clamar para que você seja livre de algum tipo de perigo. Não é isso. Jesus é Senhor. Jesus é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Cristo significa Messias. Messias significa enviado, ungido, aquele que veio para nos salvar, aquele que foi oferecido por Deus para nos salvar, para salvar a nós dos nossos pecados, das nossas culpas, da nossa vã maneira de viver e nos apresentar diante de Deus como santos, justos e amados do Senhor, purificar os nossos pecados. Lembre-se que esse nome tem poder de transformar completamente a sua vida. Mas não é só falar o nome dele. Você precisa conhecê-lo. Para no dia que alguém te perguntar o que você acha de Jesus, como o próprio Jesus perguntou aos discípulos, o que os homens pensam a meu respeito. Quando alguém te perguntar o que você pensa a respeito de Jesus, você possa responder: Ele é meu Salvador, o meu Senhor. Ele virá outra vez e eu estou esperando por Ele. Como você está esperando pelo final do ano, nós estamos esperando pelo final de tudo. Como você aguarda que um novo ano comece, nós esperamos que uma nova vida comece. É em Jesus que nós confiamos para que isso aconteça. E vai acontecer. Então, meu querido, por passar esses anos e ao chegar esse final de ano, caminhando para esses fins de tempo, que você possa refletir sobre o que significa o nome de Jesus na sua vida e para a sua eternidade. Deus te abençoe e te dê um dia na graça do Senhor.